Bom dia, Michele. Como você tem passado? Espero que tudo bem. Hoje, alguns dias distantes, eis-nos novamente juntos para mais uma aula de história. Estamos na Semana da Literatura, e literatura é algo maravilhoso. Na vida de uma pessoa, na vida de um povo, que uma pessoa pode se tornar um escritor ou uma escritora e ganhar a vida como tal. Não é muito comum, mas pode acontecer sim. E a literatura ela tem diversas matizes, diversos formatos. Ensaios, biografias, história, novelas, dramas, tragédias, contos, crônicas, poesia. Os mais comuns, mais admirados são os romances e a poesia. E nossa temática hoje é sobre um grande brasileiro que deu uma enorme contribuição para a literatura brasileira. Falamos de Manuel Bandeira. Ele escreveu 2 poemas e nós vamos trabalhar com os 2. Um é Pazágada e o outro é o bicho. Por isso nós colocamos esse título, Manuel Bandeira. E Pazágada também tem bicho? Quem foi Manuel Bandeira? Manuel Carneiro de Souza Bandeira foi um dos maiores poetas e literatos do Brasil. Foi um homem de letras. Ele foi professor de literatura no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, por muito tempo, e também, depois, foi professor universitário. Ele lecionou literatura hispânico-americana na Universidade do Brasil, onde veio se aposentar aos 70 anos de idade. Ele ficou conhecido mais com o primeiro e último nome, Manuel Bandeira. Nasceu no Recife, 19 de abril de 1886, e faleceu no Rio de Janeiro, aos 82 anos de idade, aos 13 de outubro de 1968. Ele falava francês, inglês, alemão, entendia o latim e, quiçá, outras línguas. Era um homem culto. Tinha conhecimento da literatura estrangeira e traduziu muitos textos, muitos poemas, sonetos, inclusive de Shakespeare, para o português. Deu uma grande contribuição na invenção, ou burilou, trabalhou mais os versos livres na escrita da poesia, e ele é considerado um mestre nos versos livres, uma inovação moderna na arte ou na forma de se escrever poesia. Deu uma contribuição para a Semana da Arte Moderna em 1922, em São Paulo, com o poema Os Sapos. Deu pano para manga, foi muito criticado, mas ele também era crítico literário, escrevia para jornais, e era dos bons. 2 poemas marcantes da sua lavra, da sua produção poética, que nós escolhemos. Um é Vou Embora para Pazágada. Esse foi publicado no livro Libertinagem, em 1930. De acordo com Bandeira, Pazágada quer dizer Campo dos Persas. Ele disse que tomou conhecimento desta palavra e da cidade quando muito jovem. E ela ficou ali martelando na cabeça dele. E depois, muitos anos depois, já um homem maduro, ele disse que um dia ele estava passando por um momento triste, um momento de
desalento, desânimo. E veio-lhe essa palavra como que direcionando-o a fugir da realidade para esse lugar. Então ele diz que essa frase veio direta: vou embora para Pasárgada. E assim ele escreveu este poema. E disse ele, foi o de mais longa gestação da sua produção poética. O outro poema que escolhemos recebeu o título de O Bicho. E nele Bandeira fala de um homem catando restos de comida no lixo para saciar a fome que o devorava. Esse poema é uma crítica social muito contundente, muito aguda e muito realista. O poema O Bicho foi escrito no Rio de Janeiro, uma cidade rica, uma das maiores e mais famosas do mundo, em 1947. Manuel Bandeira foi membro da ABL, Academia Brasileira de Letras, quando, em 1940, aos 54 anos de idade, foi eleito e tomou posse numa das cadeiras vagas da academia. Tornar-se acadêmico, membro de uma academia de letras ou de artes do seu país, é para o escritor o ponto mais alto da sua carreira. É uma honra muito grande e muito sonho com isso. Manuel Bandeira teve este momento precioso e tornou-se imortal, como são conhecidos os membros da Academia Brasileira de Letras. Inclusive foi sepultado no mausoléu da Academia. A Academia foi fundada por Machado de Assis e outros autores no século XIX. E de acordo com outro grande nome da literatura brasileira, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, Bandeira é, abre aspas, o poeta melhor que todos nós, o poeta mais forte, fecha-se aspas. Se o Carlos Drummond de Andrade, que é reputado como o maior poeta brasileiro, em que altura então está Manuel Bandeira? Muito elevado, porque ele era muito bom. Aqui podemos ver as ruínas da antiga cidade persa, Pasárgada. Foi a primeira capital do Império Persa. A sua construção teve início no governo de Ciro o Grande, que foi o fundador do Império Persa, um dos maiores que já existiu na história humana. Durou mais de 200 anos. Começou no século VI a.C. e declinou-se no século IV a.C. com a ascensão de Alexandre Magno, rei da Macedônia, que conquistou o mundo e morreu entre os 20 e 32 anos. Ele conquistou tudo que ele podia conquistar e morreu jovem. Hoje, estas ruínas estão no Irã e é o que resta desta grande civilização dos persas no passado. Também aqui do lado nós podemos ver o mausoléu de Ciro, é onde ele foi sepultado. Sua tumba mortuária foi construída assim, bem elevada, em 6 degraus, mede aí a tumba em si, mede 3,37 por 2,11 de largura e mais 2,11 de altura. E para entrar ali, aquela portinha, praticamente uma portinhola, né? Ali foi sepultado Ciro. Certamente que se ele foi sepultado com ouro, com essas coisas todas, como os egípcios faziam, isso tudo foi dilapidado, roubado, desapareceu. Não tem mais nada, só tem isso aí. Mas é um monumento que lembra a grandeza que foi Ciro. O que significava para Manuel Bandeira a palavra Pasárgada? Significava muito mais do que uma palavra diferente, do que uma
uma cidade bonita, portentosa, luxuosa, importante, porque era assim que era a Passárgada dos persas. Como disse Bandeira, campo dos persas. Hoje está lá no Irã, não é? E esta palavra, na cabeça do poeta, para ele foi um lugar de fuga, na sua imaginação, a utopia, que é o não lugar, lugar que não existe, mas que a gente deseja, imagina e cria na nossa imaginação. Então, é um lugar onde a pessoa é feliz, plenamente feliz. Ela pode viver sem perturbações, sem desalento, sem desencanto, porque, como disse o poeta Manuel Bandeira, em Passárgada, ele era amigo do rei, e sendo amigo do monarca, que problema ele teria para resolver? Tudo o monarca poderia resolver para ele, e era assim que ele pensava. Aqui são cenas do poema O Bicho, nós vamos deixar para depois. Quero ler deste livro aqui, Antologia Poética, de Manuel Bandeira. Foi publicado pela José Olímpio em 1986. E aqui nós encontramos o poema Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. O que Bandeira queria nos comunicar? Ele queria dizer de um lugar onde ele poderia se realizar completamente como homem, como ser humano. Bandeira enfrentou na sua juventude uma doença muito séria, tuberculose. Ele que queria ser arquiteto, não quis, não pôde. Inclusive ele escreveu, quis-me arquiteto meu pai. Mas a doença não o permitiu, então ele se tornou um literato, um professor de literatura, e escreveu diversos livros, poesias, críticas, cinema, crítica literária e outros mais. Então, neste poema, Vou-me embora para Passárgada, Bandeira está dizendo que ele quer fugir dessa realidade na qual ele tem a vida limitada por causa da doença, não se casou, não teve filhos, não teve nora, e lá em Passárgada ele não terá problemas. Porque se ele tiver alguma dificuldade, ele vai conversar com o rei é amigo dele, ele é amigo do rei, o rei vai resolver os problemas dele. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma vida assim tranquila, tomar banho de rio, deitar na beira do rio, ficar tranquilo, produzir, trabalhar, mas sem essa penúria que as pessoas passam. Nós vivemos num país, e muitos outros semelhantes nossos em outros países também padecem isso. Um país em que a gente tem dificuldade para confiar naqueles que nos governam, quando eles deveriam merecer a nossa confiança. Homens públicos, homens que tenham
fé pública. E assim as autoridades muitas são corruptas. Isso é desde a colonização do nosso país. Os que fazem as leis costumam fazer leis injustas para favorecê-los. Os que executam as leis são impunes dos seus crimes. Então, há essa grande dificuldade pelas quais nós passamos e é uma maneira de se fugir, é criar a utopia, o não lugar, o lugar que não existe, mas que a gente imagina, que a gente quer, porque é um lugar onde nós podemos viver sem sofrimento, viver sem limitações, liberdade, sem estarmos privados dela, porque nada acontece de errado, tudo é justo, tudo é verdadeiro, é o ideal, é o paraíso. E não foi isso que Deus fez? Deus criou o mundo, e no mundo ele fez o paraíso e colocou o homem lá, mas o homem não soube viver lá, então foi expulso. E agora o homem vive tentando e sonhando em ir para um lugar onde ele possa de fato ser feliz. E Bandeira pensou nisto e pensou nesta palavra na cidade, pensou no rei. Lá sou amigo do rei. Dormirei na cama que eu quiser. Terei a mulher que eu quiser. Terei alcaloides, remédio para aliviar meu desconforto da saúde. Vou namorar, tem prostitutas bonitas. Eu vou dormir numa cama boa. Ele que às vezes passou dificuldades, não é? Como professor. Então, ele sonhava com isso. Então, Passagarda é o lugar onde nós podemos realizar nossos sonhos e sermos felizes. Vemos aqui cenas que inspiraram, certamente, não exatamente essas, mas cenas semelhantes, que inspiraram Bandeira a escrever o poema O Bicho. Porque num país tão rico quanto o nosso, de tantas riquezas do subsolo, de tanta produção, um país, uma cidade, ele estava no Rio de Janeiro quando escreveu o poema O Bicho, em 1947. Uma cidade rica, uma cidade visitada por gente do mundo inteiro, uma das mais belas do mundo, uma das mais famosas. E de repente ele olhou uma cena, um cotidiano, e viu um homem, talvez como esses dois aqui, catando algo do lixo para comer. Porque estava com fome, uma fome feroz, uma fome ferina, que destruía, e a fome destrói a dignidade do ser humano. Então, com fome, o ser humano fará qualquer coisa para aliviar o seu sofrimento, estômago vazio, que dói. E aqui nós vemos um homem fuçando o lixo, tentando encontrar alguma coisa que possa servir de alimento para ele. E na outra cena, nós vemos um homem que já encontrou resto de comida. E ele devora essa comida. Olha como ele come. Ele é gordo. Talvez não conseguiu trabalho, porque nós temos hoje no Brasil, beirando aí mais de 3 milhões de brasileiros desempregados. E as pessoas fazem qualquer coisa para sobreviver. Porque ninguém quer morrer. E não deveria morrer mesmo por fome. Não no país onde o primeiro sujeito a escrever alguma coisa desse país diz: essa terra é boa, nela se plantando tudo dá, e realmente aqui tem muita riqueza. Não poderíamos, isso choca. E Bandeira, como poeta, escreveu o poema O Bicho em poucas linhas, em 10 linhas. Ele escreve uma cena que mostra que o homem que está mexendo no lixo parece um bicho, mas não é um bicho. É um ser humano, como qualquer um de nós. E perdeu a sua dignidade. Porque agora, para ele, não importa a opinião de ninguém. Não importa o julgamento do outro. Importa para ele encontrar alguma coisa agora. Porque agora ele está com fome. E talvez já pediu para tudo quanto é lado e não encontrou. Então, quem sabe, no lixo, perto de um supermercado, de um restaurante, ele vai encontrar alguma coisa para comer, como esses dois aqui, a cena mostra.
o bicho. Vi ontem um lixo na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. É assustador. É assustador. Um homem, um ser humano, um semelhante nosso, para encontrar a comida, para saciar sua fome, ele vai encontrá-la no lixo. E no lixo, a dignidade humana cai tanto que o homem pode ser confundido com um bicho. Mas ali não estava um bicho, estava um homem, um semelhante nosso, como esses aqui. Então, nós perguntamos à bandeira: lá em Pasárgada, também tem bicho? Ele nos responderia: não. Lá, o homem nunca será um bicho, porque ele terá o pão de cada dia para comer. Poderá namorar, poderá tomar banhos de rio, subir em pau de sebo, montar boi bravo, andar de bicicleta, dormir na cama que ele quiser, porque lá ele é amigo do rei, e o rei é amigo de todos. Não é isso que queremos? Em que o rei seja amigo de todos e não amigo apenas dos que estão mais próximos dele? Tomara tenhamos Pasárgada e não o homem fuçando lixo para encontrar o que comer, para não morrer de fome.